Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Quantos acharam, digo amém. Verso de número 1 diz assim: Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale de Abel de Sitim, das acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis, a fim de concederdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passaste por esse caminho. Conservai tudo entre vós e a arca, a distância aproximada de 900 metros, cuides para não vos aproximar dela. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Em seguida eles ergueram a arca da aliança e partiram adiante do povo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Nós queremos nessa manhã de hoje, Senhor, expressar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, e que nós possamos, ó Pai, nessa manhã falar com propriedade, com ousadia, com entendimento, com temor e tremor, e que ninguém saia daqui da mesma maneira, mas que venhamos a sair daqui impactados com a tua palavra. Então eu te peço em nome de Jesus, graça, sabedoria e entendimento, para a honra e a glória do teu nome. Amém e amém. Josué foi um sucessor de Moisés. Uma das piores coisas que tem é quando você vai suceder alguém que teve muito sucesso na vida. Moisés foi um grande libertador de Israel. Moisés exerceu um papel de tirar o povo do Egito e poder dar liberdade a este povo chamado por Deus. Então ele exerceu um plano e um propósito, a qual substituir uma pessoa assim seria algo à altura de tamanha responsabilidade. Josué, que também no original vai ser José, mas Josué, ele não vai ser um libertador. Josué, ele vai ser um conquistador. Josué vai ter o propósito de entrar com este povo na terra prometida para conquistar a cidade. Interessante que para cada um Deus tem um propósito, para cada um Deus tem um plano, para cada um exerce um papel diferente, para cada um tem uma função diferente. Josué não foi o mesmo propósito que Deus o chamou para poder realizar o que Moisés realizou. São propósitos e planos diferentes. Então a gente tem que entender a primeira coisa: quem está do teu lado tem um propósito, e que às vezes o propósito de quem está do teu lado, do que Deus concedeu, é totalmente diferente do seu. Nós nunca podemos nos comparar com alguém. Há uma armadilha de comparação, de podermos querer pensar que os nossos planos e os nossos propósitos devem ser iguais ao outro que Deus convidou e chamou. Mas a gente tem que compreender o momento da história que a gente está vivendo e o momento que a gente está inserido no tempo, para poder compreender o propósito de Deus na nossa vida. Então nem sempre o que Deus tem para você é o que Deus tem para mim, e nem sempre o que Deus tem para mim é o que Deus tem para você. Eu tenho que entender e ser sensível a isso, e entender que cada um é importante.
Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu chamado. Nem todos vão ser pastores, nem todos vão tocar, nem todos vão ser engenheiro, nem todos vão ser médico, nem todos vão ser construtores. Mas o que Deus tem é propósito, e Deus tem plano para fazer. E quando a gente fizer, a gente tem que compreender para dar o nosso melhor, fazer com excelência. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não importa o propósito de Deus na sua vida, mas tudo que tiver que fazer, faça com excelência. É isso que fez o destaque de Moisés, fazer com excelência. É isso que vai fazer o destaque de Josué, fazer com excelência. Paulo vai dizendo aos Coríntios que nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. A cabeça é que pensa, a cabeça é o que organiza, a cabeça é o que planeja todas as coisas, e Cristo é a cabeça, e a igreja é o corpo. Só que corpo não é só um membro. O corpo tem pé, o corpo tem mão, o corpo tem ouvido, o corpo tem olho, o corpo tem nariz, o corpo tem boca, o corpo tem coração. O corpo são vários membros que compõem um corpo. E aí Paulo vai dizendo que aquele que parece menos insignificante, que não aparece, ele também é um dos mais importantes e que faz parte do corpo. Aleluia! Então nós precisamos compreender que toda parte do nosso corpo, ela é importante. Então você é importante, você é importante. E existe alguma parte do corpo que não é exposta, alguma parte do corpo que não é vista, mas é guardada. Aí você pensa comigo: tudo aquilo que é guardado, tudo aquilo que é preservado, que é para alguém não ver, você tem que entender, é o que tem valor. É aquilo que não pode se expor, é porque aquilo tem valor, aquilo ali é muito importante. E tudo aquilo que é importante você não fica mostrando para todo mundo. Então entenda uma coisa: se você não é alguém exposto, talvez ninguém te vê, você é um dos mais importantes que Deus está guardando, das pessoas mais preciosas e valorosas que Deus está olhando para você. Tem alguém que está me entendendo aqui nessa manhã de hoje? Aleluia! Mas cada um de nós temos uma função, cada um de nós temos uma parte. Não podemos achar que somos insignificantes. E quando todo o corpo está funcionando, então o corpo está saudável. Mas se uma parte do corpo ela não estiver bem, o que vai acontecer? Vai esforçar e vai ir uma outra parte do corpo fazer além daquilo que é para fazer. E aí o corpo começa a se tornar defeituoso. Então uma parte do corpo que ela não estiver bem, ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada, ela precisa de atenção, ela precisa olhar e ver o que precisa, porque senão todo o corpo sofre. Sabe quando Paulo vai dizendo isso? Paulo vai dizendo isso, que nós temos que ter um coração de olhar quem está do nosso lado e dizer: eu não venho só para a igreja olhar para a minha vida, eu não venho só para a igreja e cada um por si, Deus por todos. Nós fazemos parte de um corpo. Então quem está do teu lado é importante. Quem está do teu lado é alguém que a gente tem que perguntar: como é que você está? Tudo bem? Às vezes a gente entra na igreja, sai da igreja e não pergunta para parte do nosso corpo, dizendo: como é que você passou a semana? Parece que isso é só uma tarefa do pastor, abraçar alguém lá na porta e dizer: olha, tenha uma boa semana, como é que você está? Tudo bem? E aí os demais do corpo não querem saber disso. Pergunta quem está do teu lado, para 2 ou 3, fala: você está tudo bem? Como é que foi a tua semana? Como é que você passou? Como é que você está? A gente tem que entender isso, que igreja é isso. Igreja é o corpo de Cristo. A gente poder estender as mãos, saber o que o outro precisa, saber aquilo que está. Então Paulo vai dizendo isso, que um corpo bem ajustado é um corpo saudável, é um corpo que avança. E quem é que vai coordenando esse corpo? O que ele tem que fazer? Quem vai coordenando é Cristo, que é a cabeça. É Ele que vai planejando, é Ele que vai organizando, é Cristo que vai orientando o corpo.
Você entende que todo comando para a mão, todo comando para o pé, todo comando para o olho, todo comando para a boca, ela vem o comando da cabeça, aleluia. Ela não tem por si só. Até hoje eu nunca vi ninguém andar sem cabeça por aí. Tem aí, eu tinha lá a mula sem cabeça, que era uma história do interior que as pessoas contavam. Existe aí desenhos aí, anda sem cabeça, mas eu nunca vi um ser humano andando sem cabeça, aleluia. A igreja, tem igrejas por aí que anda sem a cabeça, sem Cristo, vai fazendo conforme quer, conforme a direção, mas eu e você somos corpo de Cristo, aleluia. Eu não posso ser orientado por aquilo que eu quero, por aquilo que eu desejo, porque Jeremias 17 vai dizendo: enganoso é o coração do homem, aleluia. Nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que somos direcionados pela cabeça, e essa cabeça é Cristo, Yeshua HaMashiach, o leão da tribo de Judá, o Emanuel, o Deus conosco. Josué então vai cumprir o papel dele. Josué vai fazer com excelência o que tem que fazer. E o que Josué vai fazer é poder conquistar a cidade. Existiu o tempo de libertação, de sair do Egito. Existiu o tempo de poder ser livre. Mas agora vai existir no tempo de Josué o tempo de conquista. Diga comigo: existe o tempo de ser livre, e chegou o tempo de conquista. Chegou o tempo de liberdade, chegou o tempo de conquista. Eu vou repetir até você entender. Chegou o tempo de liberdade e chegou o tempo de conquista. Chegou o tempo de liberdade e chegou o tempo de conquista. Chegou o tempo de liberdade e chegou o tempo de conquista. Chegou o tempo de liberdade e chegou o tempo de conquista. Já tem 3 que estão entendendo. Chegou o tempo de liberdade, chegou o tempo de conquista. Chegou o tempo de liberdade, chegou o tempo de conquista. Alagoinha, Mauá, em nome de Jesus. Chegou o tempo de liberdade na sua vida. E se chegou o tempo de liberdade, se prepara, porque está chegando o tempo de conquista. Está chegando o tempo de conquista, aleluia. Você pode celebrar ao Senhor. Celebra o nome dEle, celebra o nome dEle. Josué então vai pegar esse povo e vai agora entrar em cidades para conquistar. E o que eu quero já ir direto para o versículo de número 5. Josué orienta o povo dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué está dizendo: se santifiquem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Entenda aqui, vamos entender o que é santificação e o que é maravilha. Vamos começar por maravilha. Maravilha é tudo aquilo que é extraordinário. Maravilha é tudo aquilo que é sobrenatural. Maravilha é tudo aquilo que o homem não pode fazer, mas Deus faz. Maravilha é tudo aquilo que é esplêndido. Maravilha é tudo aquilo que é admirável. Maravilha é tudo aquilo que é extraordinário. Maravilha é tudo aquilo que a terra não pode fazer, só Deus pode fazer. Agora, o que ele está dizendo? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o que é extraordinário. Amanhã o Senhor fará o que é sobrenatural. Amanhã o Senhor fará o que a terra não pode fazer. Amanhã o Senhor fará tudo aquilo que é possível a Ele e não aos homens. Amanhã o Senhor fará uma intervenção dEle, das suas mãos. Amanhã o Senhor fará o extraordinário. Tem alguém que quer que Deus faça o extraordinário? Tem alguém que quer viver o extraordinário de Deus?
Tem alguém aqui nessa manhã, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar aqui nessa manhã de hoje. Tem alguém aqui que quer e deseja que o Senhor faça algo extraordinário, tudo aquilo que você nunca viu, tudo aquilo que o seu olho não viu, tudo aquilo que não subiu ao seu coração, tudo aquilo que não chegou ao seu ouvido, tudo aquilo que você nem imaginou. Você quer que Deus faça o extraordinário, o imensurável, o sobrenatural amanhã sobre a sua vida, só se você quer. Tem alguém que quer aqui nessa manhã de hoje? Todos nós queremos uma intervenção, um extraordinário, viver uma vida extraordinária, viver uma família extraordinária, viver uma vida espiritual extraordinária. Quem de nós não queremos? Só que existe uma condição do que Josué está colocando. Josué está colocando uma condição: santifica, e o extraordinário acontece. Santificai-vos hoje, e amanhã tem um resultado. Então eu entendo a primeira coisa, que tudo que você faz hoje, você colhe amanhã. Tudo que você faz hoje, você colhe amanhã. O amanhã é resultado de hoje, e o hoje é resultado de ontem. Você santifica hoje, e amanhã você tem o resultado do que você faz hoje. A gente vive num tempo imediatista, que a gente quer fazer hoje e acontecer hoje. A gente quer hoje e aí hoje, irmãos. Hoje não tem mais paciência de colocar pipoca na panela de micro-ondas. Diga minha esposa isso. Ela faz, ela já sabe que não é nem de micro-ondas, é de panela. Mas ninguém vai ter paciência de poder comprar um carro, e um carro que lá tem manivela, ficar baixando o vidro. Tem alguém aqui que nunca viu isso? Deixa eu ver a idade aí agora. Quem já viu isso aqui de carro de manivela? Eita glória, eu estou junto. Não estou sozinho. E aí a gente não tem o caso, não, agora é botão, puf. A gente não tem mais paciência. Se a gente fosse comprar uma televisão, comprar lá um aparelho de TV, a gente não teria paciência daquele seletor, ter que levantar do sofá e ir até lá e mudar de canal. Eu acredito que ninguém mais ficaria dizendo: esse programa tá bom aí mesmo, não precisa mudar nada não, porque tinha que levantar do sofá, ir lá e mudar. Aí você aceitava, não gostei, você levanta de novo e muda. Aí hoje ninguém tem mais paciência, tudo controle remoto, muda aqui, muda ali, muda aqui, muda ali, muda aqui. Ninguém tem mais paciência, tudo imediatista. Aí a gente coloca lá, quer que os resultados acontecem agora. Estudou, e aí estudou, e eu fui isso, irmãos. Eu estudei quando eu cheguei nos meus 19 anos, 20 anos. Eu falei: eu já estudei tanto, não estou ganhando dinheiro, não estou trabalhando, não fui contratado por ninguém. Eu queria que terminasse o estudo, eu já tivesse um salário e compatível com pessoas que estavam lá. Tudo é imediatista, aleluia. Aí casa, pensa que tudo está resolvido, tem tudo lá. Não, é um tempo que vai acontecer. Nada é imediato. Alguém se converte e fala assim: olha, está indo para a igreja, ainda está fazendo isso. Existe um tempo, existe um processo, existe um tempo determinado, vai caminhando, não é do dia para a noite. Nós não temos uma varinha mágica. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um período, aleluia, de poder plantar, depois de germinar, depois arrancar o que se plantou. Nós temos que parar de ser imediatista. E aquelas pessoas que mandam mensagem no celular, você não responde, quando você vai ver tem um monte de ponto de interrogação. Aquele monte de ponto de interrogação. Você não me responde, eu preciso saber agora. Aí quando você vai ver uma coisa que poderia, mas se tem pressa, liga, irmão. Se tem pressa, liga. Não manda mensagem querendo resposta imediata, não. Se tem pressa, quer resposta naquela hora, liga. Não fica esperando, não. Mas a gente quer tudo imediatista, que aconteça tudo. A gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra, sai daqui, a gente já quer o resultado de Deus. Deus algumas vezes faz isso, não é uma regra. Mas a gente tem que entender que tudo existe um período de tempo. O que a gente faz hoje, a gente colhe amanhã.
Nem que a gente plantar agora e colher no final do culto, mas é um período de tempo depois. Nem que começar agora o culto, a mensagem, a palavra, e no final do culto, quando a gente pisar do lado de fora, acontece, mas levou um tempo determinado. Então a gente tem que sair dessa questão imediatista, e precisamos compreender. E o que Josué está dizendo era: se santifica hoje, porque amanhã o Senhor faz. Você planta hoje e amanhã você colhe. Você fala hoje e amanhã você tem um resultado. É isso. Ele poderia falar: se santifica hoje, que hoje mesmo vai acontecer. Não, faça hoje e amanhã as coisas acontecem. Agora, se você não fizer hoje, nem amanhã tem. Se você não fizer hoje, nem amanhã acontece. Aí entra a procrastinação. A procrastinação, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para depois, ou senão não vai fazendo nada. Quer que Deus faça alguma coisa? Faça a sua parte. Chacoalha quem está do lado e fala assim: faça a sua parte, e Deus faz a dele. Para toda promessa existe uma condição. Para todo extraordinário existe uma condição. Aleluia. Para toda promessa, não existe nenhuma promessa na Bíblia que está solta, uma promessa que não tem uma condição. Para toda promessa existe uma condição. Para toda promessa, olha só o que vai dizendo lá em Tiago: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Deus chega até você, mas a condição, você tem que ir até Ele. Pedi e dar-se-vos-á. Qual é a condição? Você pede e Ele dá. Batei e abrir-se-vos-á. Qual é a condição? Você bate e abre. Ah, meu Deus do céu. Clamas a mim e eu responderei. Qual é a condição? Você clama e Ele responde. Você entende que tudo existe uma condição para que a promessa seja cumprida? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para os meus, porque os meus não me aceitaram, mas todo aquele que me aceitar, eu dou direito a ser filho de Deus. Qual é a condição? Você aceita e você se torna filho de Deus. Tudo é condicional. Existe uma condição para todas as coisas. Eu quero entrar nesse tempo de condição e aceitar as condições de Deus. Tem alguém comigo que quer aceitar as condições de Deus? Aleluia. Tem alguém comigo nessa manhã que quer aceitar as condições de Deus? As condições de Deus é: você vem até a mim, eu vou até você. Você clama a mim, eu respondo. Você bate, eu abro. Você busca e você encontra. Aleluia. Você pede e você recebe. Ei, tem alguém comigo aqui nessa manhã de hoje que está entendendo para poder aceitar as condições dEle? Tudo é condicional. A gente pensa que, pastor, mas a gente vive na época da graça. Nem a graça foi de graça. Nem a graça. Nós não estamos mais na época da lei. A época da lei era um merecimento. A época da lei você tinha que cumprir as regras. A época da lei você tinha que cumprir todo o protocolo. E não podia errar uma vírgula, que se você errasse uma vírgula, você não receberia e você poderia ser condenado. Mas na época da graça, também tem as leis, tem as regras, mas não são regras rígidas, são as regras da intenção do coração. Porque na época da lei, trabalhava-se com o externo, mas na época da graça, trabalha com aquilo que é interno. Na época da lei, poderia fazer e não ter vontade do que estava fazendo. O coração podia estar longe, o pensamento poderia estar longe, só cumpria do lado externo. Mas agora na época da graça, não é mais do lado externo que importa. O que importa é dentro do coração. Jesus vai dizendo: olha, na lei está dito que se alguém estiver com outra mulher que não for a sua, adulterou. Mas agora eu digo que na época da graça, se no teu coração você desejou, você já pecou. Então tudo existe uma condição. Tudo é condicional. Até a graça é condicional. É a graça condicional que eu aceito
e Ele me perdoa, aleluia, eu aceito, e aí eu tenho a promessa dEle. Deus é um Deus de promessa, e o que Josué está falando aqui, Josué também está falando de uma promessa. Josué está falando de uma promessa, mas ele não está falando que a promessa é Ele que vai cumprir. Parece que é fácil, né? Eu te prometo alguma coisa, mas não sou eu que vou cumprir. Eu transfiro essa promessa para o Deus que vai cumprir. Por que Deus vai aceitar o que Josué está dizendo, se o próprio Deus não está falando para Josué ele fazer isso? É que Josué entendia os princípios da palavra de Deus, e quando o princípio da palavra de Deus é obedecida, não tem como Deus não fazer alguma coisa ao favor daqueles que obedecem. Eu vou repetir, Josué entendia que todo aquele que cumpre princípios alcança propósitos, que todo aquele que obedece, ele é merecedor das mãos de Deus, que Deus vai fazer alguma coisa. Então Josué vai basear a promessa dizendo: não sou eu que vou fazer o extraordinário, quem vai fazer o extraordinário é Ele, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. E se você obedecer a Ele, se você obedecer os seus preceitos, os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, Ele faz o extraordinário amanhã. Eu tenho convicção, sabe por quê? Porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Diria Ele, não cumpriria; falaria Ele, e não aconteceria. Deus é imutável, nele não há sombra de variação. Ele tem caráter, Ele tem palavra. Ele diz que faz, Ele faz. Então eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa manhã de hoje. Levanta a sua mão para receber. Se você se santificar e cumprir aquilo que Deus colocou como determinação, você pode ter certeza que o extraordinário vai acontecer na tua vida. Pastor, Deus está te falando isso? Não, eu estou baseado dentro da palavra, dentro do conceito, dentro dos ensinamentos de Deus nessa manhã de hoje, que o extraordinário vai acontecer na sua vida. Eu não estou movido pela emoção, eu estou acreditando pela palavra que foi escrita: passarás os céus e a terra, mas essa palavra não passará. Essa palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Ei, é a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula. Ei, eu estou te dizendo, o extraordinário vai acontecer. Não é porque você é bonito, não é porque você tem, é porque se você obedecer. Josué orando: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos pregar agora e sair da introdução. Quando Josué vai dizendo isso, está dizendo para santificar. O que é santificar? O que é se santificar? A palavra santificação, ela tem duas conotações. A primeira é kadosh. Diga comigo, kadosh. A palavra kadosh significa tudo aquilo que é santificado para pessoas ou coisas. Kadosh. Kadosh é uma palavra onde o tabernáculo foi santificado, separado para Deus. Os utensílios do tabernáculo foram separados, santificados para Deus. Usa-se a palavra Kadosh. O sacerdote foi separado para Deus, porque a palavra santificação é se aproximar de Deus e distanciar do pecado. Só para você entender numa linguagem mais popular, santificação, se aproximar de Deus e distanciar do pecado. Então o sacerdote, nossas vidas foram santificadas, separadas, para viver mais próximo de Deus do que próximo do pecado. Kadosh.
Mas existe uma outra palavra para a santificação, que é Kodesh. Diga comigo, Kodesh. Kodesh já não é mais para expressar algo que foi santificado para Deus, separado para uso e trabalho de Deus, exclusivo de Deus. Mas Kodesh significa santo, significa na essência da santidade, aquele que jamais pode pecar, aquele que jamais pode errar, aquele a qual a sua essência nunca viu o que é pecado, e nunca experimentou e nunca experimentará. Chama-se Kodesh. É a essência da santidade, do que é correto, do que é justo, do que é certo, do que é puro, do que é limpo. Kodesh. Por isso que Isaías capítulo de número 6, estão os serafins diante do trono dizendo: Kodesh, 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 Kodesh. Ele é o único santo, separado. Ele tem a essência que nunca experimentou pecado e nunca experimentará. Ele nunca errou e nunca errará. Ele é a própria essência daquilo que é puro, verdadeiro. Kodesh, 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 Kodesh. Em outras palavras, dizendo: santo, 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 santo. A sua essência, ela nunca errou, ela nunca falhou e jamais falhará, porque ele é a própria essência da pureza, da verdade, da justiça. E é esse Deus que tem a sua essência na sua santidade, que Ele busca eu e você, para podermos também exercer essa santidade. É esse Deus, Kodesh, a essência da santidade, que também busca para todos aqueles que se aproximam dEle, e que Ele os criou, que possa também ser santo, que possam ser santificados, que possam se distanciar do pecado, se distanciar do erro, se distanciar daquilo que atrapalha. Porque o profeta Isaías vai dizendo que os vossos pecados é o que fazem separação entre vocês e Deus. Aleluia. Então é esse Kodesh, esse santo, que Ele quer que nenhum pecado possa nos separar dEle, e Ele quer nos aproximar perante Ele. Só Ele pode nos santificar. E o que é pecado, pastor? Pecado é tudo aquilo que eu tiro Deus de primeiro lugar, tudo aquilo que eu substituo Deus e coloco no lugar de Deus. A idolatria é pecado, porque a partir do momento que eu coloco alguma coisa e eu me prostro e confio em algo, que seja pessoas, coisas, madeira, ou seja objetos, que eu me encurvo e me coloco e no lugar de Deus, isso é idolatria, é pecado. O que é pecado? Mentira é pecado. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, é pecado. A mentira, faltar com a verdade, é pecado. O que é pecado? Pecado é fofocar, é falar da vida do outro sem nenhuma, é poder ficar espalhando confusão, ficar espalhando disse-me disse, isso é pecado. O que é pecado? Adultério é pecado. Aquele que adultera tem o seu cônjuge, e aí ele tem relacionamento com uma outra pessoa que não é aquele que casou. Isso é pecado. O que é pecado? Fornicação é pecado. Fornicação é o sexo sem compromisso. As pessoas não são ainda casadas, não são unidas em matrimônio, não estão morando debaixo do mesmo teto, cada um mora na sua casa e ele se relaciona. Isso é pecado. O que é pecado? O homossexualismo é pecado. Homem com homem, mulher com mulher, pessoas do mesmo sexo é pecado. Deus fez o homem para se relacionar com a mulher. Homem com homem não gera filhos, mulher com mulher não gera filho, porque tudo que Deus fez para gerar. E quando o homem e a mulher se unem, eles geram. Deus te fez para você gerar. O que é pecado?
Existe tanto uma lista de pecado, tudo aquilo que eu tiro Deus, tudo aquilo que eu prejudico o próximo e tudo aquilo que eu prejudico a mim mesmo. Se eu me prejudicar, eu também vou pecar. Então, se eu me embriagar, se eu usar entorpecentes, se eu usar químicas para o meu corpo que está fazendo mal para o meu corpo, eu estou pecando, eu estou errando. Se eu não dormir direito, eu estou pecando. Se eu não comer direito, cheio de triglicérides, colesterol, eu estou pecando. Tudo aquilo que eu faço contra a minha vida, que eu estou me destruindo, eu peco. Tudo aquilo que eu faço contra a vida do próximo, que o prejudica, peca. Roubar é pecado, matar é pecado. Eu estou destruindo alguém. E todas as vezes que eu tiro Deus de primeiro lugar, eu estou pecando. Mas o Kodesh, o santo, a essência da santidade, nos chama nessa manhã para nós sermos santos, para nós nos aproximar dele, para nos remover o nosso pecado. É por isso que João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, ele vai olhar o Cristo, o seu primo, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, eis o Cordeiro de Deus. E quando ele vai na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica, nos santifica de todo o pecado. E Paulo vai dizendo aos Romanos, capítulo de número 8, que nenhuma condenação há para aqueles que já não andam segundo a carne, mas estão em Cristo Jesus, aleluia. O Kodesh, o santo, a excelência da santidade, nos convida nessa manhã a sermos santos. Ele nos convida. Como é que eu posso essa santidade, pastor, exercer na minha vida? Será que eu vou ficar assim, meditando, estou santo? Como é que eu faço a santidade? Me ensina, pastor. Eu quero que você acompanhe comigo. Olha o que está escrito. 1 Timóteo capítulo 4, verso 5. Como é que eu me santifico? Como é que eu me santifico? 1 Timóteo 4, 5. Portanto, é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Quais são os instrumentos para que eu possa me santificar? Palavra de Deus e oração. Palavra de Deus e oração. Quais são os instrumentos que eu possa me santificar? Não é ficar meditando, não é poder entrar no culto, sair do culto e eu estou santificado. Não é dogmas da igreja, não é sentimento, aquilo que eu acredito, naquilo que eu acho que isso daí eu vou fazer um ritual e aí eu estou me santificando. Eu sou santificado pela palavra de Deus e pela oração. Não é os dogmas da igreja, não é os costumes da igreja, não é aquilo que eu acho, não é aquilo, eu vou fazer isso porque eu estou me santificando. Não é ficar isolado dentro de casa, não é ficar isolado dentro de casa que eu vou me santificar. Eu vou dar um exemplo para você. Deixa eu dar um exemplo para você. O exemplo de um homem que tem um navio e ele está dentro do navio. Esse navio está lá no mar. O mar está do lado de fora, mas o mar não está do lado de dentro. Mas ele está navegando dentro do mar. E ele está lá dentro e o mar não está dentro do navio. Seria a questão de nós olharmos. Nós estamos nesse mundo, mas o mundo não está dentro de nós, aleluia. Nós estamos navegando nessa sociedade, nessa corrupção. Nós estamos navegando no meio do pecado, mas o pecado não está dentro de nós. Aí você pode dizer: pastor, eu não tenho nada a ver, porque o pecado veio com Adão. Eu não estava lá no jardim do Éden quando Adão pecou. Porque nós aqui nessa manhã, você não estava no jardim, mas você também não estava na cruz quando ele se entregou e a graça te alcançou. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Adora ele, adora ele, adora ele. Santificados pela palavra e pela oração são os dois instrumentos. A oração produz intimidade
com Deus para que eu possa me santificar. Então quais são os instrumentos? Palavra de Deus e oração. A oração produz intimidade com Deus para que eu possa me santificar. Porque com a intimidade com Deus eu vou me afastar daquilo que atrapalha, daquilo que não é santo, daquilo que é pecado, daquilo que é errado. A oração produz intimidade. Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus produz conhecimento desse Deus que eu vou ter intimidade. A oração me produz intimidade, mas a palavra me produz conhecimento de quem eu vou ter intimidade. Ah, meu Deus do céu, você não está aqui comigo, eu vou repetir. A oração produz intimidade. Chacoalha quem está no teu lado. A oração produz intimidade, mas a palavra te produz conhecimento desse Deus que você vai ter intimidade, e isso vai produzir santificação. Isso vai produzir santificação. Isso vai produzir santificação. O pecado não vai te dominar. O mal não vai te dominar, não, porque você não foi feito para pecar. Você foi feito para ser Kadosh. Ele é Kodesh, mas você é Kadosh. Ele é Kodesh e você é Kadosh. Você é santificado por Ele. Acompanha comigo. Esse Kodesh, que Ele é santo. 1 Pedro capítulo 1 verso 16. Olha só o que está escrito. 1 Pedro 1,16. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A santidade de Deus, a essência da pureza, a essência da realeza, a essência do que é justo, a essência do que é correto, a essência do que é puro. Ele quer que eu e você, para nos aproximar, entenda isso. Isso não é uma condição aleatória. Isso é uma condição para nós vivermos a vida eterna. Isso é uma condição para todo cristão. Isso é uma condição para todos aqueles que se aproximam dele. Qual é a condição? A condição é: sede santos, porque eu também sou santo. Essa é a condição. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 12, verso 14: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, ela nos prepara para viver o extraordinário nessa terra, e nos prepara para nos encontrar com o Senhor na eternidade. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Eu vou repetir: a santificação é uma condição para que a gente viva uma vida plena de cristão aqui nessa terra, mas também é uma condição para a gente se encontrar com Ele na eternidade. Você não entendeu, irmãos? A santificação, a separação, a essência quer dizendo: eu quero que você volte, eu quero que você retorne, eu quero que você se aproxime de mim, porque quanto mais perto de mim você vai. Existe uma história que eu ouvi um tempo atrás, muito tempo atrás, de uma aldeia, e essa aldeia alguém falou de Jesus, mas falou de Jesus de um modo diferente. Foi um missionário. O missionário, ele falou com ele: eu vou pregar nessa aldeia, mas eu não vou pregar com palavras, eu vou pregar com as minhas ações e as minhas atitudes. E ele colocou no coração dele, para todas as aldeias que estavam à volta, ele falou de Jesus, mas o lugar aonde ele morava, ele diz: eu não vou falar de Jesus com palavras, eu vou falar de Jesus com as minhas ações e as minhas atitudes. E assim foi. E as pessoas se converteram da aldeia que ele morava, pelas atitudes e pelas ações. E esse homem, um dia, ele foi embora e morreu. E veio outro missionário, não sabia do que ele tinha feito. E esse outro missionário chegou na aldeia, como todo missionário,
a função é falar de Jesus, amém? Falar da salvação, falar quem é Jesus. Aí esse missionário, não sabendo, ele começa a bater na porta em porta de cada aldeia e falar de Jesus. E quando começa a falar de Jesus, as pessoas abrem a porta e começam a falar: Jesus estava aqui com a gente, ele andou, ele morou aqui, ele morava ali. Não, mas eu estou falando de Jesus. Não, então, tudo que você está falando desse Jesus aí, ele morava ali, ele conviveu com a gente durante muito tempo aqui. Onde ele está? Acho que alguém não entendeu ainda. Quando batiam na porta e o missionário falava de Jesus, as pessoas que recebiam entendiam que aquele morador daquela aldeia que nunca abriu a boca para falar era o próprio Cristo, com as suas ações e atitude, pela santidade que ele vivia naquele espaço. Você está entendendo? A santidade faz transparecer a glória de Deus na tua vida, e as pessoas conhecerem Jesus. Vão conhecer Jesus quando nós o santificarmos, dizendo: eu conheço Jesus, ele mora do lado de casa, ela mora no outro condomínio, ela mora no apartamento de cima, mora no apartamento de baixo, ela mora ali na rua de trás. Sabe por quê? Porque a santidade dele vai mostrar a glória dele para quem está à sua volta. Se você entende essa palavra, celebra o nome dele, adora ele. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o extraordinário. Aleluia. Só quero ler Salmos de número 40 aqui, para a gente entender. Salmo de número 40, verso de número 5, diz assim: ó Senhor, quantas maravilhas tem realizado, bem como os teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais inumerosos. Aleluia. Salmo de número 77, acompanhe comigo. Salmo de número 77, verso 14. Salmo 77, verso de número 14. Tu és o Deus que fazes milagre, mostraste teu poder entre os povos. Aleluia. Ah, Senhor, você pode se colocar de pé. Se nessa manhã de hoje você entende, sabe qual é a maior dificuldade de se santificar? É a luta e a guerra dentro de nós, porque a nossa carne não quer se santificar. A nossa carne quer viver no prazer. A nossa carne quer viver no prazer. E se santificar, precisamos renunciar. E a renúncia é uma das coisas mais complicadas que tem, porque ninguém renuncia algo que não queira, algo que não sente vontade, algo que não sente desejo. Renunciar, a palavra renúncia significa tudo aquilo que você é apegado, tudo aquilo que você tem prazer, alegria, e aí você tem que abrir mão daquilo, renunciar, chorando. Renunciar não é algo fácil. A santificação é uma luta. Paulo vai dizendo o seguinte: o que eu quero eu não consigo fazer, mas o que eu não quero eu faço, e faço muito bem. Porque existe uma guerra dentro de mim. Paulo vai dizendo que a carne luta contra o espírito. A carne fica lutando, e existem alguns desejos ilícitos, que esses desejos te tiram a santificação, e você fica longe de Deus. Mas Paulo vai dizendo: não vive mais eu, mas Cristo vive dentro de mim. Cristo vive dentro de mim.
Existe um que nos ajuda nessa luta e nessa transição de santificação. Chama-se Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo nos ajuda. E o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. O próprio Deus está dentro de você. É tempo de vencer essa guerra. É tempo de vencer essa luta. Eu disse que maravilhas é o extraordinário. A gente olha na Bíblia quantas coisas extraordinárias aconteceram. O mar se abriu. O morto depois de 4 dias ressuscitou. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou. Paralítico levantava, cego enxergava, mudo falava, surdo ouvia. Maravilhas. Fogo descia do céu. Maravilhas. O Rio Jordão está lá. E o Rio Jordão é uma muralha de água, e que precisava das maravilhas, do extraordinário e do sobrenatural de Deus. Deus move céus e terra. Santificai-vos é a condição para o extraordinário. Santificai-vos. E o instrumento é palavra e oração. Conheça a palavra, leia a palavra, ore. Mas o Espírito também vai te ajudar a essa guerra aí dentro. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito te ajude aqui a santificação. Eu queria que você pudesse colocar a mão no teu coração. E que você pudesse entender o que é que você precisa santificar. O que é que precisa ser santificado na sua vida? O que é que precisa renunciar? O que é que precisa deixar? Às vezes você não está vendo o extraordinário de Deus, de salvação, de cura, de milagre, de porta aberta, do extraordinário de Deus, das mãos de Deus, da intervenção de Deus, porque só falta essa questão da santificação. Aí essa guerra, essa luta, o que é que precisa renunciar? O Espírito Santo está dizendo: eu te ajudo a renunciar à pornografia, eu te ajudo a renunciar ao adultério, eu te ajudo a renunciar à mentira, eu te ajudo a renunciar o orgulho, a soberba, eu te ajudo a renunciar os pecados e os erros, os vícios, eu te ajudo a renunciar a idolatria. Ei, o Espírito de Deus está gemendo nessa manhã. Eu te ajudo a renunciar o roubo, eu te ajudo a renunciar, aleluia, a vaidade. Eu te ajudo a renunciar. Vaidade não é beleza. Vaidade é colocar confiança naquilo que é vazio, naquilo que é oco, naquilo que nada pode te trazer. Eu te ajudo, eu te fortaleço. O Kodesh está santificando o Kadosh. Kadosh, aqueles que vão se purificar, se santificar. Talvez está na tua mente, talvez está no teu coração. Ei, mas nós não estamos na época da lei. Você nunca fez, você nunca agiu, mas só está passando no teu coração. Já passou na tua mente, já passou aí nos teus pensamentos. Talvez a questão de matar alguém, talvez de prejudicar alguém, talvez de tirar a própria vida, já passou no teu pensamento. Não, o Espírito está te dizendo: você é Kadosh, você é Kadosh. Eu vou te santificar, eu vou te purificar, eu vou te limpar, eu vou te trazer para perto de mim. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ei, Deus
Deus te chamou, Deus nos chamou. Essa é uma condição para a igreja na terra. Não é uma questão de parede preta, não é uma questão de luzes, não. Isso é para a igreja do Senhor, aquela que foi comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Eu farei maravilhas no meio de vós. O Espírito está te ajudando, o Espírito está te fortalecendo, o Espírito está te tirando, dizendo: ei filho, eu te amo, ei filho, eu te amo. Eu não vou te perder para este mundo, eu não vou te perder para as drogas, eu não vou te perder para a prostituição, eu não vou te perder para a idolatria, não, não. Eu não vou te perder para o pecado, não vou te perder para a mentira, não, não. Você está sendo santificado pela palavra, pela oração. Alamantora baixaia. Talvez você diz: eu não estava lá no Éden, eu não tenho nada a ver com Adão que pecou por cá lá no Éden, mas eu também não estava na cruz quando a sua graça me alcançou. Ramantore baixei, rabacanda rabataya. Adora ele, adora ele, adora ele, adora ele.